Boa noite, gente. Hoje no podcast Te Acalma Maninho, estamos recebendo um convidado muito especial, Hauari... Não. Rauri Gadelha. O senhor pode me corrigir, tá, professor, se eu tiver... Tranquilo. Não é difícil mesmo. Todo mundo sempre fala assim, que nome difícil, mas é o meu charme, ter um nome difícil. O professor, ele é consultor educacional, organizacional, docente de gestão, palestrante, criativo e curador. Agradecer ao Centro de Informática do SENAC, a turma de Rádio e Televisão 192, ao professor Geni Mazulo e aos alunos Iago e Hugo. Então, né? Professor, como o senhor vê as empresas estão preparadas para essa mudança no home office, com o home office no mercado, assim? Olha, o home office é um tipo de trabalho que não começou hoje, né? Vem de muito tempo, mas ele foi acelerado com a pandemia. Então, quando chegou a pandemia, veio a pandemia, acelerou esse processo. Então, as empresas que antes queriam que seus funcionários já estivessem em casa, trabalhando até para diminuir os custos, tiveram isso acelerado por conta da pandemia. A gente teve que ficar em casa mesmo, né? Então, o que aconteceu? As empresas começaram a perceber que os custos diminuíram, porque elas alugam sala, tem a parte de custo com pessoal, de segurança, de limpeza, de manutenção, de internet e tudo mais. Aí, quando vai para casa, o custo diminui, porque tu dá uma ajuda de custo com relação à internet, paga a alimentação, tudo mais, mas o funcionário faz isso dentro da própria casa. Então, esse novo modelo, né, de trabalho mais moderno impactou muito na sociedade, nas empresas, mas a gente começa a perceber de uma outra forma, né? Tem os pontos positivos e negativos, como qualquer coisa. E as empresas hoje estão buscando realmente modernizar o seu trabalho, buscando mais eficiência, buscando mais produtividade. Então, dependendo de como a empresa enxerga o seu modelo de trabalho, ou então como a empresa ela quer se posicionar em relação ao mercado, o modelo de teletrabalho, o home office, ele vai assumir um papel importante, né, realmente de inovação ou então de impacto no relacionamento com o funcionário, aumentando turnover, aumentando absenteísmo, que antes a gente via só no presencial, mas acaba aumentando também por conta de como fazer o home office, como a empresa se preparou para fazer isso. O senhor citou as vantagens e as desvantagens. Como as pessoas que não estão preparadas para esse mercado, como que elas podem olhar de uma forma assim, poxa, claro, não é fácil, né? Porque tem toda uma estrutura, tem que trabalhar também o psicológico, né? Então, como essas pessoas podem ingressar nessa carreira? Em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a gente está num conflito geracional. Né? A gente tem a geração Y e a geração Z. Né? A Gen Z é a geração que nasceu com a tecnologia, que já sabe mexer no celular, em aparelhos tecnológicos de forma muito mais fácil. A geração Y, ela vem justamente se adaptando a isso. Né? Tem pessoas que ainda não se adaptaram completamente às tecnologias. Então é importante para aquelas pessoas que querem permanecer no mercado de trabalho ou querem evoluir, começar a aprender um pouco mais. Existem vários cursos sobre programação gratuitos. Então a pessoa aprende a mexer, ou então eu vejo prefeituras, estados, ou até empresas mesmo oferecendo cursos para a pessoa começar a se adaptar à tecnologia. Como você falou, eu sou palestrante, consultor também, e ando nas empresas, tanto no distrito, no Polo Industrial de Manaus, como também no comércio, não só aqui na cidade de Manaus, né, em outras cidades e estados. Uma coisa que eu vejo é as empresas se preocupando com isso, capacitando seus funcionários na parte tecnológica, de informática básica, e até fazendo que eles realmente utilizem as redes sociais, as mídias sociais, para ficarem mais, como posso dizer, muito mais familiarizados e assim consigam realmente trabalhar e
e buscar isso, e trabalhar justamente a tecnologia dentro do seu trabalho. E até... Usar a seu favor, né, a Com tecnologia. certeza. A gente tem grandes empresas hoje, como o Itaú, como a Ambev, como a Nubank, que utilizam-se justamente dessa prerrogativa da tecnologia para melhorar a eficiência produtiva. Elas perceberam justamente essa mudança antes da pandemia e expandiram esse processo já no pós-pandêmico. Porém, o que acontece? Elas também perceberam o problema que o teletrabalho pode trazer. Então, se você não tem uma liderança comprometida com os resultados, com os princípios, os valores, a missão estratégica da empresa, a gente pode realmente causar impactos, evidenciando transtornos neurológicos, psicológicos nos funcionários. Já existe isso no dia a dia do trabalho presencial, só que acabou aumentando no home office. Uhum. Então, as pessoas acabam tendo seus horários de trabalho ampliados, uma vez que na empresa eu tenho um controle de ponto que faz isso, mas em casa por acesso, então você não pode controlar. Se as pessoas podem querer trabalhar, então a pessoa trabalha 12, 13, 14 horas por dia, com indicadores que são quase inexequíveis de ser atingidos, tendo que adaptar a rotina de casa com a rotina de trabalho. Então, muitas pessoas acabam não se adaptando. Se no dia a dia é muito complicado, a geração Z vê muito isso, a geração Z ela se incomoda e vai embora. Então, a gente tem um turnover altíssimo, porque são líderes despreparados, né? Algumas empresas querem evoluir, mas têm líderes despreparados para isso. Então, para isso surgiu um dos movimentos que eu mais gosto, que eu acho que realmente pode dar certo, é o modelo de trabalho híbrido. Para o Brasil, o modelo de trabalho híbrido é o melhor. Como é que funciona esse modelo de trabalho híbrido? Alguns dias presencial e outros dias em casa. A Nubank começou a fazer isso. Tem todos os jornais, sites começaram a evidenciar, a noticiar que a Nubank migrou para o home office, teletrabalho, e fez o retorno desse modelo, porque verificou que realmente a eficiência produtiva tinha diminuído, não alcançou tudo aquilo que ela queria. No primeiro momento, foi maravilhoso, mas depois, por conta justamente de lideranças, de modelos de trabalho que não estavam realmente adaptados a isso, as cobranças começaram a ser maiores, as pessoas começaram a ficar mais doentes. Então, o que aconteceu? Hoje, para melhorar o trabalho em equipe, né, os relacionamentos interpessoais, eles pegam pelo menos 2 dias na semana para fazer o trabalho presencial, de forma presencial, e assim melhorar a parte de motivação da equipe, do relacionamento interpessoal, como eu falei, do trabalho em equipe, de conhecer, de estar perto do teu líder, do teu liderado, e assim conhecer os problemas dele, olhar nos olhos, que isso é uma coisa muito importante. Lembrando que a gente tem, na cultura brasileira, a gente é muito de tocar, de sentir, de estar perto, né? De entender o outro. Essa percepção mais empática é muito do brasileiro. E a gente precisa entender. Em muitas empresas que pegam modelos, exportam modelos de empresas europeias, nórdicas, que tem um povo mais frio, culturalmente mais frio, esse tipo de modelo não se adapta ao Brasil, né? A gente é um povo mais quente, mais de perceber o outro, né? Muito mais empático. Então, quando traz para cá é muito mais difícil. E na produtividade, tipo, para a pessoa que é mais assim, como eu posso dizer, mais despojada, que fica mais relaxada, ela consegue produzir mais ou ela fica ali estancada ali, tipo... Olha, depende muito das pessoas, né? De cada pessoa. Então, se tu tem uma pessoa que realmente ela quer trabalhar, ela está ali entendendo o trabalho dela, ela pode crescer, então, ali, se esforçar mais, né? Dependendo dos indicadores, dependendo da forma como ela vai trabalhar. Mas umas pessoas não estão adaptadas ainda a esse tipo de modelo. Muitas pessoas acabam, por conta da desmotivação, de não ver realmente o seu trabalho
sendo realizado da melhor forma possível, o que elas fazem? Elas acabam ficando desmotivadas e se acomodando. Até com relação ao dress code, né? Na roupa que elas vestem, elas não levam a rotina de trabalho realmente mais séria, de forma profissional. E acaba virando uma rotina da casa. Então, quando a rotina do trabalho vira uma rotina da casa, a pessoa se acomoda. Ela já começa a procrastinar. E a procrastinação, nesse modelo de trabalho, ela é um indicador realmente de insucesso. Por ela cair, digamos assim, nessa rotina de... Ela pode acabar agravando algumas doenças, né? Adquirir, no caso, algumas Sim. doenças. O que acontece? A maioria das doenças causadas no home office, né? As principais atualmente, a própria Organização Mundial da Saúde, ela já preconizava há mais de 12 anos, 15 anos atrás, justamente, que tinha as doenças da alma, como a depressão e o transtorno de ansiedade, aumentaram. Então a pessoa passa muito tempo sozinha. Imagina uma pessoa solteira, que já tem um contato pequeno com pessoas, tendo que trabalhar de casa sem contato algum com pessoas. Isso é bacana, adoro, mas o que acontece? Com o tempo, Vai ficando ficar chato. sozinho, fica deprimido. Vocês com certeza já conhecem, todo mundo conhece alguém com depressão, com ansiedade, que se afastou do trabalho por conta disso. Ou por estar sozinho, ou por conta de querer atender a indicadores, como eu falei, inexequíveis, praticamente, a pressões de trabalho, de líderes que não sabem se posicionar ou fazer cobrança. Então as pessoas vão fazendo o quê? Elas vão se pressionando mesmo. Sim. E aí vão... Ele acha que tem que fazer tudo, que ele tem que fazer logo aquilo ali, ou puxar um trabalho daqui, outro dali, acaba não fazendo nada e acaba se prejudicando, né? Até porque elas deixam de ter o contato de pessoas, elas passam a ser números, ser e-mails. Então, fica um contato muito mais frio. E esse contato mais frio, ele realmente gera uma negatividade. Imagina, eu sou só um e-mail, eu sou só uma mensagem, eu sou só um número lá no indicador. Então, como eu estou crescendo? Onde eu posso ir? E também afeta também na produtividade também, porque tu adoeceu, tu meio que adquiriu a doença assim e tipo vai te afetar, não querer mais fazer aquela rotina, não ter mais iniciativa de isso. E não cria uma rotina pra, no caso, colocar o trabalho. Eu vou fazer isso, eu vou deixar um pouquinho aqui, vou fazer isso pra me dar uma motivada, um ânimozinho pra continuar no trabalho. Sim, imagina, né? Eu tô em casa direto, não vejo resultados, eu só vejo números, só cobrança. Então, a produtividade cai. Você está em casa sozinho, vamos lá, vocês têm que fazer um trabalho. Vamos colocar vocês no dia a dia da escola. A professora passa um trabalho, é para entregar até sexta-feira. Vocês vão fazer hoje quando chegar da escola? Não. Outro dia. A nossa rotina é muito assim, então a gente leva isso também para o trabalho. Aí o que acontece? Você chega, vai jogando, vai procrastinando, chega um momento que está tudo abarrotado. Aí você tenta de todas as formas responder e aquilo começa a te incomodar. Aí você começa a desenvolver ansiedade. Então, não sei se vocês sabem, mas ansiedade, a pessoa se cobra demais. Ela fala, não, eu não consigo fazer isso. Gera também o que eles chamam que a síndrome... Burnout. E também tem a pessoa, ela se cobra demais e ela começa a achar... síndrome do impostor. Que ela começa a achar que ela não consegue fazer nada. Que ela fala assim, a qualquer momento as pessoas vão descobrir que eu não sou bom o suficiente. E isso vai prejudicando. Geralmente é um pensamento recorrente, mas isso já é o sinal da ansiedade atrapalhando o dia a dia realmente no ambiente de trabalho, afetando a produtividade. Imagina a pessoa ela tem um currículo excelente, tem uma experiência boa, mas ela achar que ela não consegue. Não é capacitada. Não é capacitada justamente porque ela não vê esse contato. Tudo muito frio. Então são só números. Então, se para algumas pessoas é interessante, para outras realmente não serve. Então serve para todo mundo home office? Não. Eu digo que não. Hoje, culturalmente, o Brasil, a grande maioria, talvez não esteja adaptado. A gente tem grandes empresas, indústrias de nome, de peso, já fazendo essa migração. Mas a gente não vê isso no comércio.
porque o comércio necessita de um contato muito maior. A gente vai fazer um atendimento, a gente precisa ver a pessoa, conversar. Imagina, a gente faz compras pela internet, vocês já fizeram. Sim. Com certeza. Né? E, tudo bem, ok, mas aí chega você se arrepende. Poxa, não experimentei, ninguém me explicou isso. Então, a gente vê site de reclamação com inúmeras reclamações. Então, o comércio realmente ele necessita de um contato mais presencial, até por conta cultural. A gente tem contato, sempre gosto de colocar, aqui no nosso caso, no Amazonas, a Bemol. A Bemol, ela tem um site, mas as pessoas do interior acabaram não se adaptando muito à compra pelo site. Na cidade, as pessoas já compram pelo site, pelo aplicativo, mas no interior. Então, o que eles fizeram? Eles montaram entrepostos no interior, onde ao invés de ter uma loja com custo altíssimo, eles têm uma pessoa numa mesa fazendo a compra para alguém na internet. Então, tira o cartão e ele vai auxiliando na compra. Então, a compra é toda feita pela internet. Eu tenho ido a alguns interiores para fazer, ministrar cursos, treinamentos ou fazer consultorias, e eu vi muito isso. Eu achei isso muito interessante, porque tu acaba realmente começando a fazer com que o povo que não tem esse contato vá se adaptando também à tecnologia. Mas a gente, no comércio, é um pouco mais complicado. Já na indústria, como eu falei, a gente tem, recentemente eu ministrei uma palestra não foi um curso, para o pessoal da Ambev, na cervejaria, e eu estava conversando com eles e vendo algumas colocações, e percebi que eles estavam realmente fazendo essa migração. Eles incentivam, bonificam funcionários, colaboradores que vão para home office. E a gente tem, como eu falei, Nubank, Itaú, que também bonificam colaboradores que fazem essa migração. Esteja no presencial, no home office, um trabalho híbrido. As indústrias, como eu falei, que trazem sempre a inovação, que estão na vanguarda da inovação nos processos corporativos, elas começaram a perceber que nem só o presencial, nem só o home office, a gente pode fazer o trabalho híbrido, trazendo o melhor dos dois para aumentar a produtividade. E os números, né, trazidos nesse contexto tem aumentado. Então, a indústria começa a perceber que isso é bom para o mercado brasileiro, e creio que o comércio, talvez, por conta disso, talvez uns 2, 3 anos comece também a mudar. O senhor falou que, claro, o comércio também está em constante mudança, mas o senhor vê que o home office, para uma nova geração, porque a nova geração está nascendo na tecnologia, você acredita que para adotar o home office daqui a alguns anos não, porque ele cresceu muito na pandemia, né? Ele cresceu muito na pandemia, e hoje, para continuar, para a nova geração, para novos futuros, assim, ele vai bem além? Ou ele... A área produtiva hoje, ela está utilizando muita tecnologia. Sim. Né? A gente tem nos estoques já máquinas fazendo isso, entregas. A gente viu a Amazon, né? Nos Estados Unidos já usando drones. Aqui no Brasil também, no próprio agronegócio, utilizando drones para fazer observação e análises. A tecnologia está muito presente no nosso dia a dia hoje. As principais ferramentas de análise estratégica de uma empresa, elas são também necessárias por da tecnologia. Né? A tecnologia acaba auxiliando as métricas das empresas. Então, a nova geração que vem justamente com essa força tecnológica, que conhece muito, vão se adaptar muito mais fácil ao modelo de home office. Eu tenho um case, o amigo de uma irmã minha, que ele trabalha com parte de programação. Agora, atualmente, ele mora em São Paulo e trabalha para 2 empresas norte-americanas. Então, ele trabalha 100% de casa. E ele fica postando, a gente fica conversando, né? Ele colocando, cara, imagina, é uma quarta-feira e eu estou tomando uma cerveja no meio do meu expediente e produzindo. Então, é uma geração muito mais adaptada. Então, consegue sim. Mas a gente ainda tem por conta desse conflito geracional que eu falei nessa nossa conversa, é um pouco mais complicado. Para a geração, o Y, já perto do Z, indo, e até os que começaram, já nasceram geração Z, mas tem um pouco de Y ainda. Mas a geração Z, os que estão nascendo agora, né, os millennials, centennials, eles
realmente vão se adaptar muito mais fácil. E talvez para a indústria, para o comércio, seja mais interessante ter esse pessoal em casa, que pode trabalhar de forma mais autônoma, né? Independente. Sim. E também aumentar os indicadores, as métricas, os faturamentos, porque estando em casa eles são muito mais tranquilos. Porque é uma geração que gosta de ficar no videogame, né? Sim. Que gosta de ficar na internet, né? E tudo mais, e rede social, e trabalhando, e consegue fazer isso muito bem. Talvez essa geração até seja mais interessante para eles, mas em alguns, como eu falei, depende do contexto, né? Algumas áreas realmente necessitam do presencial. Como, né? Não tem como mudar. Mas as outras áreas mais administrativas, de controle, realmente podem ser feitas todas pela internet. E a geração Z, os mais novos, dominam isso como ninguém. Sim. O senhor... Desculpa. Falando sobre hábitos e tal, como a gente pode ajudar para quem trabalha em home office que ainda não conseguiu se adaptar, que ainda continua a mercê aí, mas não consegue manter uma rotina clara, assim. Eu falei assim, não quero quero, mas emprego, né? Então, olha só, vocês já fizeram um curso EAD? Eu não consegui. Não conseguiu por quê? Não, eu tô ali, tô assistindo a aula, tô fazendo as atividades, mas qualquer coisinha eu me distraio. Vem aqui o TDAH, né? Vem na hora e... Vem às vezes eu tô fazendo algumas aqui. coisas, aí eu já me distraio, aí não dá. Vem um pop-up aqui, vê uma mensagem de alguém lá. Sabe aquele aluno que tá assistindo a aula e dá aquela desculpa assim, poxa, professor, minha internet caiu, eu não vou conseguir voltar? Sou eu. Eu sou esse aluno. E aí, tu também... fez algum curso online? Não, ainda não fiz, nunca vi. Mas eu também, até conversando um dia com um colega meu, dizendo que eu não queria fazer. Eu prefiro presencial. Eu acho melhor. Porque vocês realmente não confiam em vocês nas rotinas que vocês criam. Então, da mesma forma de quem faz um curso EAD, é a de quem trabalha no home office. A dica é criar uma rotina. Então, hoje eu, quando vou dar aula no home office, eu faço a mesma rotina como fosse do presencial. Tomo banho, me arrumo, passo perfume, ajeito meu material e sento, porque na minha cabeça aquilo ali é minha rotina de trabalho. Então, quando a gente em casa mantém uma rotina doméstica que não é profissional para atividades profissionais, o insucesso está na cara. Então, o ideal é, como nos estudos, criar uma rotina. Aquela hora, um local ideal para trabalhar, com a luz adequada, sem tanto barulho, mais afastado, que você consiga se concentrar e realmente atuar de forma mais efetiva. Porém, eu tenho uma família grande, né? Tenho várias crianças, como eu faço isso? Para solteiro é fácil, eu estou falando que solteiro é fácil, mas para pessoas que têm bastante filhos. Olha, as crianças também têm rotinas, elas vão para a escola, ou até bebês também têm a rotina de sono, então é buscar equilibrar a rotina doméstica com a rotina do trabalho, sendo o mais profissional possível, sabendo que aquela hora do trabalho não é para eu acordar, que nem no EAD, o pessoal que estava da escola que já acordar, professor, com aquela voz do professor caindo, fazendo todas essas... Enrolando o professor, né? Então, não é isso. É pegar e fazer geralmente criar uma rotina. Então, estabelecer de tal a tal horário, enquanto meus filhos estão na escola, eu posso pegar e fazer os trabalhos, as reuniões online, as reuniões remotas, que fica muito melhor. Então eu faço online enquanto as crianças estão, porque é mais tranquilo, e a partir da hora que as crianças retornam, equilibrando o fluxo de trabalho, realmente com... uma atençãozinha para o filho, para a esposa. Para a esposa, para a mãe, para o pai que está em casa, então ou o vizinho que chegou, a campanha que tocou, então vai equilibrando. Então você vai se adaptando. O primeiro momento é criar realmente essa rotina, reservar um local. Não coloca na sala perto da TV, não coloca na cozinha. Se possível, coloca no quarto, né? Que é um lugar mais silencioso, acho que da casa. Então, ter um quartinho, algum local que você possa montar realmente uma área de trabalho, como se faz de estudos também, é a mesma recomendação para quem faz EAD, isso
buscar essa rotina, criar um local que você, na sua cabeça, pense, seu cérebro realmente verifique que aquele local é o local de trabalho. Então, na hora que for trabalhar, toma banho, coloca uma roupa bacana. Para um solteiro é mais fácil ou é mais difícil? Super é mais fácil porque a rotina doméstica ela não é tão intensa quanto de quem tem filhos, né? Sim. Então imagina a criança correndo, entrando, mãe, o meu irmão me bateu, puxou meu cabelo, isso é para reunião. Então a gente vê até nas reportagens, né? O gato entra, o cachorro entra, para quem até a criança tem um pet, então a criança vem, mãe me puxou meu cabelo, mãe onde não tá quer me tal dar. coisa, eu não achei aquilo. Mãe, cadê minha camisa? Mas é também mais fácil para ele adquirir a depressão, a ansiedade também, não é? Sim. Imagina a cobrança de casa e do trabalho. Para quem trabalha... Você imagina, assim, vocês já trabalharam em grandes empresas? Já, eu já. Vocês têm de pressão, né? Sim. Bastante. Dos Linha de resultados. produção, sim. Direto. Na linha de produção. Vocês têm uma meta. Na linha de produção Sim. tem uma meta. Imagina cumprir aquela meta que a empresa fala e ainda cumprir as metas domésticas. Como é que fica a cabeça? Chega um momento que você está exausto e não tem nem como descansar porque no outro dia já tem que começar tudo de novo. Então, essa exaustão contínua, ela uma hora afeta. Aí você vai ficar se comunicando, mas você tem depressão, fala assim, eu não consigo mais isso, eu não aguento, eu quero explodir. Tem até casos, e eu já presenciei, do chamado Dia de Fúria. Não sei se você já viu, que é nome de filme também. Sim, sim. Mas que as pessoas, elas acabam somatizando tantos problemas, guardando tanto para si, que momento elas explodem. Justamente por exemplo, imagina, eu tô aqui, casa, trabalho, casa e trabalho, casa e trabalho. Eu falo, não aguento mais. Então, a gente tem um aumento do índice de afastamento do trabalho de pessoas com transtornos psicológicos. Então, depressão e ansiedade são hoje as doenças que mais afastam do trabalho. Justamente porque as pessoas não estão sabendo lidar. Até quando empresas que faziam tudo no home office voltaram para o presencial, as pessoas não sabem mais se relacionar. A gente tem um aumento de brigas internas. Vocês não têm noção de quantos cursos de gestão de conflitos e relacionamento interpessoal eu tenho feito desde então. É o recorde. Eu praticamente toda semana eu estou em empresas fazendo o mesmo curso, com a mesma temática. E tem empresas que eu volto 3 vezes ao ano, porque as pessoas não estão sabendo mais se relacionar com os outros. Justamente porque o home office tu ficaria ou com a tua família ou sozinho. Uhum. E com ter outras pessoas de pensamentos contrários, né, com culturas diferentes. Na minha casa eu conheço tudo, até tudo bem me relacionar. Todo mundo já me conhece, mas na empresa não. Então quando chega lá, ainda mais para os mais novos. Por isso os mais novos preferem o home office. Porque vou ter que me relacionar, falar com alguém, e dar oi, dar bom dia. Hoje eu não quero falar com ninguém. Né? De manhã ainda, nossa, não. Só acordo depois das 9, depois que eu tomo meu café. Lá pelas 10 que eu começo a funcionar. Depois do café aí começa a funcionar. Então, o home office para os mais jovens é um céu de brigadeiro. Então, eles adoram isso. Mas a gente vê realmente que os mais velhos é um impacto gigantesco. Cara, imagina ter que ficar em casa e fazer tudo. Porque a preocupação eu estou em casa, os mais velhos, quem tem família, final de semana é cuidar da casa. É uma rotina de cuidar da casa. Sim. Tem que lavar roupa, tem que lavar louça, tem que fazer faxina, tem que verificar se as crianças já fizeram atividade, tem que verificar boletim, tem que verificar o rancho e tudo mais. Você tem que trocar roupa, tem que fazer isso, tudo mais de família. E aí o que acontece? Pesa muito. Agora o estresse, né, entra aí no meio. E também tem outros índices que acabam impactando nisso. Os mais novos hoje casam mais tarde. Sim. E não querem mais ter filhos. Então a gente tem uma geração que vai ter pouquíssimos filhos. Então não vão ter. Eu não vejo problema nisso, né? Mas tudo bem, não quero. Então o que imagina? Então é tranquilo, vou ter a casa só para mim. Né? Então eu vou ficar com alguém e a gente vai curtir. Eu tenho uma grande amiga minha da faculdade, ela falou, não vou ter filhos. Ela casou e mora em São Paulo hoje. E ela e o esposo dela são, final de semana, sabe o que eles fazem? Eles têm motos, eles ficam andando de moto, eles estão tudo de motoqueiro. Então ela falou, final de semana ela pega a moto, vai curtir a estrada, rock and roll, curtindo tudo.
Então, essa que é a tendência dessa nova geração. Acho que tu pensa mais ou menos assim, né? Vou curtir, vou viajar, vou pegar o dinheiro que eu ia gastar com filhos e vou comprar a blusinha, né? Tipo isso. Então, são essa tendência que a gente vê dos mais novos, justamente. A diferença, né, que você vê dos mais novos para os mais velhos. Sim, aí os mais novos tá em casa bacana. Imagina, Né? você poder trabalhar de casa, não precisar colocar... Coloca uma camisa ali, tá? só coloca aqui em embaixo, cima. não coloca nada. Na hora da reunião, depois da reunião, tu fica lá de short, de camisa ou sem camisa, comendo aqui aquele pratão, ou então tomando uma chocolatada, um suco, ou uma cerveja, tu tá aqui na tua. Então, podendo trabalhar, criando a minha rotina e entregando, ok. Estão me cobrando, eu estou entregando, ok. Mas os mais velhos, eles têm problema de, eu quero ver, eu quero sentir. Os mais novos não. Então, essa diferença geracional realmente impacta no... E realmente a ansiedade, a depressão afeta muito os jovens. E quando se trata de trabalhar em home office, desencadeia também o termo de suicídio, né? Sim, o que acontece no home office mesmo, as jovens, a parte da depressão, da ansiedade. O jovem, ele quer ter sucesso, ele olha na TV e ele acha que quando for para o home office eu vou ganhar muito dinheiro, vou para Nova York, eu vou para Paris, eu vou fazer... Meu sobrinho pensa muito assim. Não, eu vou pegar, eu vou ganhar muito dinheiro, vou ter uns 3 empregos e aí eu vou curtir a vida, vou pegar meus milhões de dólares e vou curtir a vida, vou comprar jato, vou ser o velho da lancha, jovem. Mas o que acontece? Quando ele vê que o dia a dia de trabalho é exaustivo, precisa cumprir rotinas, métricas e tudo mais, ele acaba falando, eu não vou... Então, para eu conseguir trabalhar, para ganhar meu dinheiro, minha fortuna, eu preciso me esforçar muito. E ele não vê isso chegando de forma rápida. Então, o que acontece? Ele vai ficando triste, se estressando, porque ele não vê motivação por estar ali, fazendo aquilo ali. Então, ele começa a se deprimir, porque assim, ele começa a entender, se eu não trabalhar, eu não consigo ter dinheiro para pagar as minhas contas. E ele vai ficando, né, triste, deprimido, ansioso. Então, quando ele não... A gente, né, a geração X, geração Y, já a gente sofre, sofrimento é normal, é do dia a dia. Né? A gente é só mais um. A gente foi trabalhado nisso. A geração Z não sabe se frustrar, não aprendeu a se frustrar. Culpa nossa, né, que não falava não para os filhos, que deixava fazer o que não deixa fazer porque ele tem que ser livre. Aí o que acontece? A criança não aprende a se frustrar. Ela não entende a frustração como algo importante para o seu desenvolvimento. E aí tu tem um jovem que não sabe se frustrar, não sabe colocar para fora isso de forma realmente positiva. Sim. Aí o que acontece? Ele acaba se fechando, somatizando, tá sozinho, não tem ajuda. Uma vez que geralmente são solteiros, faz isso. E ele, a ideia do suicídio começa a chegar. E é muito forte. A tendência no suicídio no Brasil, por conta do home office, ela teve um aumento. Não tão significativo como em países asiáticos, europeus, também nos Estados Unidos. Teve um aumento significativo lá. Então, pessoas realmente suicidando porque elas não tinham motivação para continuar trabalhando. Elas não conseguiam chegar ao sucesso que elas queriam, justamente por conta do trabalho que elas tinham. Então, elas não viam, elas se frustravam e faziam isso. Então, trabalhar também essa frustração do trabalho, as empresas têm que estar atentas a isso. Fazer um home office saudável, verificando quais as prioridades da empresa, quais as métricas que vão ser adotadas, de que forma a liderança vai realmente trabalhar com esses liderados, né, as pessoas que estão ali, salutar. Então, é preciso realmente que as empresas realmente estruturem o home office de forma profissional, porque da forma que muitas empresas vão levando hoje, acabam prejudicando muito mais os funcionários do que ajudando. Para as empresas é bacana porque isso apenas corta custo, mas produtividade vai embora. A gente sabe que a força motriz das empresas são as pessoas. Então, se as pessoas realmente não estão bem, a empresa não vai bem, em algum momento vai afetar. Sim, entendi. Olha, quer mandar uma pergunta aí? Não, o senhor respondeu todas, mas...
quiser ir continuando Acabou. o bate-papo, tá ótimo. Bem, olha, então, colocando mais também na parte da juventude. A juventude, com relação à ansiedade, tem visto muito, acho que todo mundo já viu, tô vendo tanto jovem, né? Sim. Vocês já viram? Vocês têm, acho, na família de vocês, ou conhecidos que também tem essa... Na família. Não? Mas aí a gente acaba aumentando. Nas escolas, por conta da pressão das notas, passar no vestibular, ter uma profissão e tudo mais, aí chega realmente nas empresas, isso piora bastante, porque realmente é saber se frustrar. Então é importante saber se frustrar, é importante entender. E as empresas não fazem essa migração. Vem um jovem que vem da escola, vem de uma faculdade, EAD, e começa a ter cobranças que ele nunca tinha. Então, trabalhar realmente o home office de forma profissional é importante. Poucas empresas fazem isso. Então, a gente tem mais na área industrial fazendo isso. Na área bancária, mas na área comercial a gente é muito tímido esse movimento. É muito pouco, né, pra quem entra mais. É muito pouco, muito incipiente, muito superficial e acaba realmente piorando esses relacionamentos. O trabalho em equipe, o relacionamento entre as pessoas, entre líder e liderado, é importantíssimo. Então, hoje as empresas elas precisam realmente trabalhar esse aspecto, o relacionamento. Então, se relacionar, trabalhar o relacionamento é importante. O home office é uma tendência que chegou para ficar? Sim. Para os próximos anos a gente vai ver muito mais home office. Nesse primeiro momento, eu na minha experiência desses anos, eu digo que o trabalho híbrido é o mais interessante, é o melhor. Trabalhar de forma híbrida, parte presencial, parte virtual, é muito melhor, porque você também evidencia essa parte cultural do brasileiro, que é estar junto. Então, claro que devagar, com a nova geração, que é uma geração totalmente virtual, digital, isso vai acontecer gradativamente. E a gente vai ter nos trabalhos administrativos, jurídicos, financeiros, fiscais, um trabalho mais virtual. Mas o trabalho alguns trabalhos que precisam realmente de atendimento, de contato, ainda vão demorar a fazer essa migração. Adaptar, né? Então, professor, muito obrigado por aceitar nosso convite, né, de participar do nosso podcast. Eu que agradeço, né? Falar um pouco mais, eu gosto de falar, adoro falar, então vocês me trouxeram para uma coisa que eu gosto, e falar justamente do trabalho em que eu atuo. Então, eu fiquei realmente muito feliz, espero que tenha sido produtivo para vocês, como foi para mim essa conversa, e tenho certeza que quem também estiver ouvindo, né, ouvendo, a gente aqui também vai ter um pouco mais de conhecimento, né, compartilhado, e vai crescer. Eu espero que realmente que vocês, a turma de vocês, esse projeto realmente seja produtivo, seja efetivo, seja eficiente. E que espero realmente... que também continue, né? Não só uma forma de um projeto, né? Mas que quem realmente gosta, né? O resto do pessoal, assim, que dê continuidade no podcast. Sim, é importante, então, agradecer vocês, a turma aqui do curso de rádio, né? De rádio e televisão. Cara, que bacana, os meninos aqui dando suporte. O Yuri e o Hugo. Iago, né? Iago e Yuri. Gente, muito pessoal, obrigado também, foi maravilhoso o ambiente, vocês, a nossa conversa, acho muito produtiva, então realmente agradeço o professor de radiodifusão, a professora de vocês também, professora Luciana Kettle, que é uma grande amiga e parceira também nessa caminhada profissional. Então, muito obrigada, professor. Muito obrigada, professor. Obrigado. Agradeci.